bem? Eu sou a Bárbara e bora falar sobre livros! Olha, fevereiro praticamente só teve 2 semanas de existência, então na minha defesa foram as 2 piores semanas da minha vida literária, vamos colocar dessa forma. Eu mal consegui escrever, eu mal consegui ler, eu mal consegui assistir as coisas, eu não tava com vontade de nada. Até parecia assim que eu até tinha vontade de ver as coisas, de ler as coisas, mas quando eu pegava eu achava tudo tão... sabe? Completamente sem vontade. Aí as poucas coisas que conseguiram me distrair nesse mês eu trouxe aqui para a minha listinha de leituras de fevereiro. Mas eu não vou negar que eu estou... Não vou negar que eu queria ter lido um pouco mais, mas já que não rolou, tudo bem, vamos aceitar o que nós temos em mão. E o que nós temos em mãos aqui são 3 leituras que eu fiz nesse mês de fevereiro. E 2 delas, que vão ser as 2 primeiras que eu vou falar, foram no meu Kindle Unlimited, o famoso Ku. E o primeiro livro que nós vamos falar aqui é A Bruxa Não Vai para a Fogueira, nesse livro da Amanda Loveless. Eu não tenho certeza de quando que o livro foi lançado, mas acho que deve ter uns 2, 3 anos. Eu lembro que ele foi super hypado no Twitter, foi super hypado no Booktube, todo mundo falava desse livro. E eu sabia pouquíssimo sobre ele. Eu, inclusive, tive uma amiga que fez um comentário pra mim, porque ela leu o livro, ela comentou o que achava. Mas eu meio que esqueci, porque assim, eu tenho esse problema com livros que são hypados. Eu acabo criando uma expectativa que é natural, todo mundo fica falando bem, todo mundo fica falando daquele livro, então quando você pega ele, você já vai ter uma certa expectativa com aquele produto. Então eu tenho essa tendência de... eu me afasto um pouco, né, quando as pessoas começam a falar muito bem daquilo e tal, não só em livro, em qualquer coisa, série, filme, eu dou uma afastada dos comentários, eu demoro um pouco pra assistir, porque eu não quero ir com muita sede ao pote. Mesmo que a gente se controle, a gente vai acabar indo com sede ao pote, é mais que natural. E nesse caso foi um livro que eu realmente eu me distanciei, e aí eu não me lembro muito bem quando é que foi, mas eu lembro que quando eu descobri que o livro era escrito em forma de poesia, foi aí que eu me distanciei de vez, porque realmente eu não gosto muito dessa forma de escrita, né? Não é um modelo que me atrai e tal. Então eu acabei meio que abstraindo o livro da cabeça, mais tarde lançou um outro, aí eu abstraí mais ainda. E em fevereiro, com o retorno da promoção do Kindle Unlimited, eu voltei pra promoção. E aí eu peguei esse livro, porque eu vi que tinha poucas páginas e eu tava querendo dar uma mexida nas minhas leituras que não estavam andando, e resolvi ler uma coisa assim inesperada, sem expectativa nenhuma. E foi muito bom eu ter feito isso, porque o livro não me agradou tanto, como agradou a maioria. Sim, é um livro muito importante, sim, ele fala de assuntos extremamente necessários, ele faz comentários sobre o feminismo, sobre o poder da mulher, sobre o machismo, e tem vários poemas que são em homenagens a figuras femininas que nós temos na nossa atualidade, na nossa literatura. É interessante, mas quando eu terminei a leitura eu fiquei um tanto pensando da onde é que veio essa hype, porque eu não senti que era um livro assim tão... eu não quero dizer a palavra original, não é o original que vem na minha cabeça, mas assim, eu tava esperando que fosse ser uma coisa assim mais uau, né? Um dos livros que eu me senti assim foi esse livro daqui. Esse foi um livro que quando eu li, eu fiquei uau! Tanto para a escrita quanto para o formato do texto, a história, a forma que ela vai sendo contada. Esse foi um livro que eu fiquei, nossa, meu Deus! Esse livro não só é necessário, como ele é um livro para você sentar, degustar e estudar ele. Agora, esse livro da bruxa em particular, para mim, eu não me conectei. Eu acho também que um dos problemas foi a escrita. Eu acho que houve esse,
distanciamento da minha parte, porque a escrita não é tão contemporânea quanto você espera. Estava esperando que fosse uma história linear, não foi uma história linear. Cada poema fala de uma determinada situação dentro daquele tema. Não rolou pra mim. Acabou que não rolou. Eu entendo a importância dele, mas pra mim não me conectou, sabe? Então, eu dei 4 estrelas no Goodreads, mas na realidade eu queria dar 3,5 mesmo, tá? Não fiquem tristes. Caralho, cuzão! Minha segunda leitura também foi no Crew. Deixa eu mostrar aqui o Crew. Minha segunda leitura também foi no Crew. E a minha segunda leitura no mês de fevereiro foi um conto, que foi A Folia de Natalino. Eu nunca sei falar o nome direito, eu sempre fico sentindo que eu tô falando alguma coisa errada, mas enfim, é esse livro maravilhoso que eu já estou colocando aqui a capa, livro não, conto, e foi escrito pelo Henri Neto. Ele escreveu o primeiro conto, que foi sobre o Natal, mostrando a história desses 2 personagens. Tem vídeo aqui no canal, eu amei a história. O Henri não estava planejando fazer uma continuação, e eu já estava na expectativa desde quando ele já estava me mostrando detalhes da história, o que ele estava meio que planejando fazer. Eu vi a capa logo em primeira mão, daí eu fiquei muito empolgada, até porque as capas do Henri são maravilhosas. E eu tava na expectativa do lançamento e acabou que lançou faltando acho que 2 dias pro fim do carnaval, e eu li no último dia de carnaval. E eu fiquei muito contente de ter tido a oportunidade de ler essa continuação. Acho que com o passar do tempo, como escritor e como leitor, a gente vai meio que percebendo que nem todas as histórias precisam ter uma continuação. A gente pode contar tudo num lugar só. Mas quando a gente se conecta com os personagens, a gente tem essa... não é só a conexão, mas a gente meio que tem essa transfiguração para a história. A gente quer ver mais dessa narrativa, a gente quer... Eu tenho que cortar esse rabinho, tá vendo? A gente quer ter mais dessa história, pra gente ter mais participação ali dentro, pra sentir essa alegria de estar naquele universo novamente. E essa foi a sensação que eu tive lendo esse conto. Eu fiquei muito contente de ver a evolução do relacionamento entre o Nathan e o Lino. A gente vê que o Lino, novamente, ele está passando por uma situação onde ele tem que se atrever a se colocar numa posição que é fora do conforto dele. Ele é o cara que gosta muito de Natal, então ele tá se vendo num momento que é o momento do carnaval, que não é a praia dele, mas é a praia do mas é a praia do Nathan. Eu tô tendo um problema sério pra falar Nathan, porque eu falo Nathan, porque eu fico me lembrando de One Tree Hill, aí eu fico falando Nathan, mas é Nathan. E aí o Lino, ele tem todos esses amigos que gostam do carnaval, e aí tem o Nathan que gosta de carnaval também. E aí das primeiras cenas, se não a primeira cena que a gente tem, é o Lino conversando com o psicólogo dele. E o psicólogo dele querendo entender por que ele não gosta de carnaval, por que ele não se aventura, o que prende ele. E dando pra ele esse exercício de tentar passar o carnaval na folia, né, com os amigos, nem que seja só um dia, só pra poder ele experimentar. E aí ele ter essa opinião assim, mais sedimentada. Então a aventura da narrativa é toda em torno do que acontece nesse dia de folião do Lino com os amigos e com o Nathan. Só acontecem situações boas, mas também acontece uma situação ruim. Essa situação ruim leva o Lino e o Nathan a se distanciar do grupo e meio que perder o clima pro carnaval. Mas que a vida, não só a vida, né, mas o Rio de Janeiro é um ovo, pra quem não sabe, né? Então acontece uma situação que comprova essa tese de que o Rio de Janeiro é um ovo, e o Lino acaba esbarrando com uma pessoa que acaba meio que dando um wake-up call nele, que faz ele perceber que nem tudo é no preto e no branco, nem tudo precisa ser tão a ferro e a fogo, e que às vezes as coisas vão fugir do nosso controle, mas que a gente tem que dar uma chance mesmo assim, porque a gente não tem esse poder de controlar tudo. A gente tem o poder de controlar como a gente se sente,
E eu acho que a grande lição do Lino nesse conto é que tudo bem você não se sentir confortável em uma certa situação, em um certo lugar. Tudo bem também você se colocar naquele lugar que você não se sente confortável para criar sabe, uma resistência, ou descobrir se realmente é só uma opinião que você tem, que você nunca tinha experimentado aquela situação. Ou tipo, nunca experimentei jiló na minha vida, mas eu odeio jiló. Como você odeia uma coisa se você nunca experimentou? Então eu acho que a grande questão do conto é colocar o personagem fora do conforto dele, mas também questioná-lo se até que ponto você tem que sair da sua zona de conforto para poder se descobrir e também se colocar em situações que você não tem o menor controle e você descobrir que tá tudo bem você não ter controle nessas situações, porque a vida é assim, a gente não tem controle das coisas, a gente tem falso controle. E quem tem ansiedade sabe muito bem disso, sabe que um dos primordiais problemas que a gente tem em relação à nossa ansiedade é a gente não ter controle das coisas. Então a grande questão do personagem é essa, é ele sair da zona de conforto dele e ele descobrir pequenas coisas maravilhosas no meio do caos, no meio da falta de controle dele, e ele acabar meio que se descobrindo no meio dessa zona e também meio que também descobrindo coisas que ele estava escondendo dentro dele, coisas enraizadas. Então foi uma história que diferente da história do Natal, né, que quando eu terminei a história do Natal eu tava muito emocionada, porque foi uma história que realmente me tocou, me conectou, a forma que o Henry teve, a delicadeza de contar aquela história, de mostrar pessoas que não tinham familiares por perto no Natal, mas que construíram a sua própria família para passar aquele momento mágico juntos. Nessa história eu digo que eu não me emocionei da maneira que eu me emocionei no outro, mas eu fiquei muito feliz. Então eu acho que esse é o diferencial e ao mesmo tempo é um encaixe perfeito, porque o Natal realmente é o momento que a gente se conecta mais com quem a gente é, com quem a gente ama, e a gente se emociona em perceber as coisas que a gente conseguiu conquistar, as coisas que a gente viveu até aquele momento e o que a gente quer para o futuro. E o Carnaval realmente é o momento que a gente se liberta, que a gente é totalmente feliz dentro da nossa pele ou por trás da nossa fantasia que a gente escolhe viver naquele período. Então foi o encaixe perfeito, sabe? O primeiro é um conto emocional, é um conto que coloca a gente no nosso lugar, e o segundo é um conto que tenta tirar a gente da nossa zona de conforto junto com o Lino, e ao mesmo tempo é um conto que desperta as nossas maiores alegrias. Foi um conto que eu dei 5 estrelas, óbvios, e eu favoritei também, porque foi um livro que me deixou muito felizinha. Eu dei maneira de falar livro, eu já falei, é livro, é conto, é novela, vocês entenderam na lógica, isso aqui importa. A última leitura que eu terminei de ler na realidade no dia 1º de março, mas como fevereiro acaba em 29, então teoricamente dia 1º de março seria dia 30 de fevereiro, então vamos fingir que essa leitura foi terminada em fevereiro, tá? Tá. Eu terminei de ler O Assassinato no Expresso do Oriente, da dona Agatha Christie, né? Da dona Agatha Christie. Esse livro daqui é uma coleção da HarperCollins, eu tenho o box ali, são 2 boxes, uma é do Poirot e outra é da Miss Marple. Esse daqui é o primeiro do Poirot, tem um outro ali, se eu não me engano, que vem 3 livros, esse daqui vem 2 livros. Esse do assassinato e vem A Morte no Nilo também. Tanto que o próximo livro que eu pretendo ler da Agatha é A Morte no Nilo, não só porque acontece no Egito, mas porque também é o próximo filme dessa duologia de filmes que estão fazendo. E, bom, eu li O Assassinato no Expresso do Oriente e eu nunca tinha lido nada da Agatha Christie, então eu não tinha a menor expectativa do que eu ia acabar encontrando aqui. Eu sei algumas coisas sobre a vida da escritora, eu sei algumas histórias que ela escreveu, mas eu não tenho muita ideia de como é que era a escrita dela e a forma dela narrativa de contar uma história. Então, pra mim, assim,
Foi uma leitura interessante. Eu acho que eu fiz uma escolha boa de livro para poder começar a ler os trabalhos dela. Assim, eu tinha outras opções de livros da Agatha para ler aqui em casa, mas depois que eu assisti o filme, eu gostei muito do filme. Eu acho que fui só eu e mais 5 pessoas que gostaram desse filme, mas assim, eu gostei muito do filme e gostei da história no filme. Então eu pensei, vai ser um livro que eu vou gostar de ler, porque eu já sei mais ou menos como as coisas acontecem. Eu vou saber identificar o que tem no livro e o que não tem no filme e vice-versa. Então assim, eu acho que vai ser uma leitura que vai acabar sendo divertida e tal. Então eu vou começar com O Assassinato no Expresso do Oriente. E eu acho que foi uma escolha boa, honestamente, eu acho que foi. Só que ao longo da leitura, eu acabei meio que um tanto decepcionada comigo, porque eu não tava gostando tanto como eu tava esperando. Porque eu tava esperando que a minha experiência com a Agatha fosse ser mais uau, meu Deus, é muito bom, que incrível, eu amei. Ai, meu Deus, me dá minha carteirinha da Agatha Christie agora. E não foi assim. Eu gostei do trabalho da Agatha, gostei, mas eu fiquei sentindo falta de algumas coisas, e eu acho que essas coisas são coisas assim que pode ter a ver com esse meu problema com a concentração, e pode ter a ver também com as coisas que eu gosto de ver em livros. Então eu vou começar com uma dessas coisas, que foi a escrita da Agatha. Eu achei que a escrita dela foi um tanto blasé. Assim, eu não senti nada de excepcional na escrita dela. Eu tava esperando que eu fosse ler o livro e eu fosse perceber que a escrita dela tinha algo que você falasse, nossa, isso é muito Agatha Christie. Vou fazer aqui essa ressalva, tipo um asterístico, porque eu vou ler outros livros dela, então eu vou ter uma comparação, né, entre os trabalhos dela para poder descobrir esse elemento Agatha Christie, mas nesse primeiro livro eu não consegui identificar alguma coisa que me fizesse falar assim, nossa, isso é muita cara da Agatha, né? Se alguém fez isso num livro contemporâneo, eu vou saber que essa pessoa é uma fã de Agatha Christie. Uma outra coisa que eu fiquei também um tanto ressabiada, desgostosa, foi que o livro tem pouquíssimas descrições. E eu sinto muita falta, eu gosto de descrição. Eu acho que, por mais que as pessoas digam que a gente não pode fazer descrição, que as pessoas têm que ler e imaginar, e se não se exagera, se não se coloca coisa pouca, sabe, tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer com parcimônia. No livro dela, praticamente a gente não tem descrição nenhuma, sabe? Ela diz que existe tal coisa num lugar, que é tal coisa assim. E, por exemplo, eu nunca tive num trem como esse, né? Eu nunca tive num trem como o Expresso do Oriente. Então eu não tenho a menor ideia de como que um trem funciona. Se eu não tivesse visto o filme e outros filmes com trem, né, como cenário, eu não teria muita ideia de como é que é, né, como é que é a cabine, como é que é um carro-restaurante. Eu senti um pouco de falta de uma descrição um tanto mais minuciosa em alguns detalhes, principalmente esses de localização. Ela não precisava repetir, ela só precisava colocar uma descrição para poder a gente ter essa ambientação. Os personagens, por outro lado, eles têm umas descrições muito boas. No início do livro a gente tem uma bela de uma descrição de todo mundo, e isso foi muito legal, foi bem rico. E a gente vai conhecendo as personalidades deles, como a gente deveria realmente de fato conhecer a personalidade dos personagens, que é através do quê? Dos diálogos. Então assim, foi muito legal essa parte, esse detalhe, assim. Eu gostei que houve um equilíbrio. A gente não tem descrição de ambiente, mas a gente teve descrição dos personagens e detalhamento deles nos diálogos. No geral, a escrita dela foi realmente uma coisa que me deixou um pouco... eu tava esperando um pouquinho mais. E outro ponto também que eu tava esperando um pouco mais era o desenvolvimento narrativo. Eu achei que tudo foi muito rápido. Mas eu acho que é uma questão mesmo da época da escrita da Agatha, isso era muito comum. E a gente tem que lembrar que ela, como mulher, ela estava meio que transgredindo, mesmo para a época, que se eu não me engano, nessa época já havia mais escritoras. Não deixa de ser uma transgressão quando a maioria que escrevia termos de literatura policial eram homens, né? Então a gente tem que ter um pouco
isso em mente na hora de ler o livro, eu acho que isso influenciou também muito na escrita dela. Eu acho que ela quis soar também o mais neutro possível, para que as pessoas não pontuassem de que ela estava fazendo uma literatura feminina dentro de uma literatura policial que era de maioria masculina. Mas isso é uma coisa que eu posso estudar, porque, como eu disse, eu sei um pouco sobre a escritora, mas eu tenho que dar uma olhada no período histórico da literatura que Dona Agatha pertencia. Mas eu gostei da história, no geral é muito boa. Não consegui perceber assim, muitas distinções narrativas do filme com o livro, mas há sim mudanças de situações e cenários. Tem algumas inclusões de algumas coisas assim no filme para poder o filme ter mais movimento, porque, como eu disse, o livro ele é rápido, as coisas acontecem muito rápido e tudo acontece num lugar só, ninguém sai do trem, né? E no filme, por exemplo, se eu não me engano, eles saem do trem, então tem algumas situações ali que foram feitas mesmo para tornar o filme mais com mais ação, né? Com mais movimento. Mas eu gostei da história, pretendo ler o Morte no Nilo em breve, e eu dei 4 estrelas para a minha primeira experiência com a Agatha Christie. E é só isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o que vocês acharam das minhas leituras. Podem falar também no meu cabelo ceboso, porque eu tô morrendo de ódio. Eu lavei ele ontem, mas ele tá parecendo que eu não lavo ele há 20 dias. Se você gostou desse canal, olha só que dádiva, por favor, se inscreva no meu canal. Dá aquela compartilhada com seus amigos no WhatsApp, no Twitter. Eu tenho uma conta por lá, você também pode me seguir se você quiser. E é só isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!